Olá, Mariana. Boa noite, querida. Tudo bem? Vivi, boa noite, minha querida. Boa noite, meus amores. Tudo bem? Vamos já iniciar, só esperar mais gente entrar, tá bom? Então, pessoal, a live de hoje é uma live bem divertida. Acredito que todos vocês já aproveitaram o domingo, seja com os pais propriamente, ou com pessoas que representam o amor paterno, pessoas que representam os pais. Então, a gente vai fazer hoje uma live bem divertida, só para finalizar mesmo esse domingo de Dia dos Pais, sobre filmes e séries que retratam o amor de pais, o amor paterno, ok? E aí eu separei aqui alguns filmes para comentar com vocês, para a gente refletir juntos, pensar juntos, e também ao longo da live vocês podem ir colocando no chat. Tudo bom, Arthur? Tudo bom, meu querido? Tudo bom, Simone? Então, ao longo da live vocês podem ir colocando no chat outros filmes, séries que vocês lembram também, tá ok? E aí, Arthur? Arthur, você é pai, não é? Se eu não me engano. Se você é pai, parabéns pelo dia de hoje, tá bom? Bom, então vamos lá iniciar, pessoal. Bom, a ideia dessa live é que durante toda a minha vida, desde que eu sou criança, eu assisti muito filme, né? E eu acredito que isso me marcou muito, porque eu sempre estava vendo filmes, sempre estava vendo no cinema exemplos de pais e filhas, geralmente poderia até haver exemplos de outros filmes, mas eu focava nesses exemplos porque era a minha realidade, né? Eu sou filha, mulher de um pai. Então, eu via muitos exemplos de filmes retratando o amor de pai para suas filhas. E todos esses filmes me marcaram muito. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que muito de quem eu sou, das opções de vida que eu fiz, decisões que eu tomei, tem a ver com o fato de eu me sentir sempre muito amada pelo meu pai, sempre muito amada, protegida, de ter nele uma pessoa que me incentivava, que me motivava, e ao mesmo tempo também em razão de todo um contexto cultural em que constantemente essa ideia de amor paterno era alimentado para mim através desses filmes, né? Então, eu queria falar sobre isso com vocês, porque é bem interessante, inclusive também porque eu já publiquei alguns desses filmes no Stories e já recebi alguns comentários bem interessantes. Por exemplo, olha, eu também tive esse amor paterno, mas eu ganhei esse amor paterno da minha mãe. Minha mãe foi um pai e uma mãe para mim. Então, eu acho muito interessante a gente observar que todos os filmes que eu vou falar aqui, que tem esse amor paterno retratado no filme está retratado como um pai, né, para seu filho ou para sua filha. Mas na vida real pode ser um pai, uma mãe, um avô, uma avó, ok? Enfim, é aquela pessoa que tem esse mesmo tipo de sentimento e te cria todo um ambiente de proteção, de motivação e faz você realmente sentir que aquela pessoa se importa com você. E quando a gente sente isso, nós crescemos adultos muito mais felizes, muito mais conscientes de nós mesmos, muito mais motivados quando a gente teve esse amor paterno na infância, seja vindo de um pai, seja vindo de uma mãe, seja vindo de algum outro parente que representou essa figura para você. Então, vamos lá começar falando dos filmes? A Mariana colocou aqui pais, né, Mariana? Bom, minha querida, primeiro filme que eu queria falar com vocês na verdade, é uma série de filmes da Disney. Vamos então iniciar do início, tá? Os primeiros filmes que eu assisti na vida foram filmes da Disney. E é interessante notar como hoje a gente já tem vários filmes da Disney com roteiros mais originais, mas antigamente todo filme da Disney era um filme de princesa, e esses filmes de princesa, apesar de serem muito questionados hoje, com razão, às vezes retratam muito ideias machistas no filme, porém eu acredito que em todos eles tinha algo muito positivo, em quase todos eles, que era a relação de pai e filha, um pai que amava sua filha, filha que amava seu pai. Então isso eu acho que era muito positivo nesses filmes de princesas. Quer ver? Pensem comigo. Vamos lá. A Bela e a Fera. No filme A Bela e a Fera, a Bela não tem... ela é órfã de mãe no filme e ela vive com o pai.
E aí, o pai é um inventor, o pai é super engraçado, o pai é o personagem cômico do filme. E a Bella, ela se coloca, inclusive, como uma protetora do pai. Quando o pai se mete em encrenca e fica marcado pela fera, fica preso pela fera, é a Bella que vai lá salvar o pai dela. Então, nesse filme, A Bela e a Fera, eu tô querendo começar por ele porque ele faz até uma reviravolta. Não é o pai protetor, mas é a filha protetora indo lá proteger e salvar o seu pai. Depois, um outro filme também da Disney seria aqueles filmes em que a princesa ela fica sem pai logo no início do filme. E isso faz com que, enfim, ela enfrente muitas coisas ruins ao longo da vida dela. Mas ela sempre se lembra do pai dela, ela sempre tem na figura do pai dela aquela memória de amor, aquela memória de que alguém se importava com ela, e isso dá muita força para ela. Por exemplo, vamos lá, Branca de Neve. Só um segundo, a Mariana colocou bem assim. Pães é um termo que eu uso para pais que não são a figura do pai em si, mas representa a figura desse indivíduo que por vezes é ausente. Perfeito, Mariana. Tu és mais da área do direito civil, né? Então tá trazendo aqui um conhecimento do direito civil pra gente. Perfeito. Então, pais ou pães, né? Enfim, quem representa essa figura. Então, vamos lá para voltar para o exemplo da Cinderela e da Branca de Neve. Então, na Branca de Neve, a gente tem uma princesa que era muito amada pelo pai, mas aí a mãe dela morre e logo em seguida o pai dela casa novamente e depois o pai também morre. E aí depois ela vai enfrentar muitas auguras, né, da vida. Ela vai enfrentar muita coisa ruim na vida, até que, enfim, na parte mais questionada do filme, hoje em dia, mais machista do filme, ela tá dormindo quando ela é acordada, né? Bom, mas o fato é que é muito bonito essa imagem tanto da Bela Adormecida quanto da Cinderela e da Branca de Neve, essa imagem de pai protetor que eles têm com elas. Na Cinderela é a mesma coisa, o pai da Cinderela é muito próximo dela, eles são muito amigos, muito companheiros, porém ele morre e aí depois ela vai ter que enfrentar várias coisas ao longo da vida. Mas ela sempre tem muita coragem, sempre tem muita motivação, sempre tem muita bondade no coração e a gente vê que ela tá sempre carregando aquele sentimento de amor que ela lembra desde a infância. E além da versão da Disney, tem várias outras versões de Cinderela que às vezes mostram até mais esse sentimento que a Cinderela, essa memória que a Cinderela tinha do pai dela. A mesma coisa a Bela Adormecida. No caso da Bela Adormecida, o pai dela não morre, mas o pai dela também tem esse sentimento protetor em relação a ela. Tanto é que é o pai dela que manda queimar todas as rocas, né, as rocas que fazem a fiação do reino, para impedir que a Bela Adormecida toque no dedinho dela na roca e venha a cair no encanto da bruxa malvada, da Malévola. Então a gente tem novamente aí essa figura do pai protetor que se preocupa, que protege a sua princesinha, né, a sua filha. Então, eu sei que os filmes da Disney, esses clássicos, são muito questionados hoje. Como eu falei, eu concordo, inclusive, com essas críticas que se fazem a esses clássicos da Disney. Por exemplo, o fato da Branca de Neve estar esperando o príncipe vir acordar ela, muito passiva, o fato da Bela Adormecida também ser muito passiva. Então eu concordo plenamente com essas críticas, mas ao mesmo tempo eu acho que vale a gente lembrar que tem um ponto positivo em todos esses filmes, e que eu considero um ponto muito positivo, é a relação de pai e filho, uma relação de um pai que se importa, um pai que protege a sua filha, porque não se trata nesse ponto de uma questão de gênero, o pai proteger a sua filha, se trata de uma questão de paternidade. Poderia ser um pai protegendo seu filho homem, ok? A ideia de paternidade é que o pai vai proteger a sua filha ou o seu filho. Tem aquele senso de responsabilidade de querer proteger e ao mesmo tempo que protege, também quer que o filho voe, quer que o filho ganhe o mundo, mas sempre de forma segura, ok? Então, eu acho que esse é um ponto muito positivo e que depois a gente até vê isso em outros filmes da Disney mais recentes e que, graças a Deus, não tem mais aquela parte meio machista. Tá bom? Bom, e aí, inclusive um dos filmes da década de 90 da Disney, que já estava melhorando, né, o tom, e que traz também essa relação pai e filha muito bonita, é um dos meus filmes favoritos da Disney, é Pocahontas.
Pra quem não sabe, Pocahontas é inspirado numa história verdadeira. Quando os colonizadores ingleses chegaram nos Estados Unidos, logo no início da colonização britânica nos Estados Unidos, lá já existiam, aqui, assim como no Brasil, já existiam diversos povos indígenas, e numa determinada região da Virgínia houve conflitos iniciais entre os colonizadores e os povos indígenas, porém, uma jovem indígena, que era a filha do cacique da tribo, a Pocahontas, ela fez contato com os colonizadores, com o John Smith, e eles se apaixonaram e tal, e ela inclusive salvou os colonizadores, ela com seu povo, ela convenceu o povo dela a salvar os colonizadores de uma grande fome, porque teve um inverno muito rigoroso, os colonizadores estavam acampados mais distante e passando fome, e ela convenceu o seu povo a ir lá levar alimentos para ele, né? Não sei se hoje ela faria, se ela tivesse uma bola do futuro, uma bola de cristal para prever o futuro, ela faria isso. Mas enfim, ela fez isso, ela era apaixonada pelo John Smith, e depois, inclusive, eles se casaram, ela foi para a Inglaterra, acabou falecendo de problemas de saúde depois. Mas o filme Pocahontas, ele retrata essa história e ele fala sobre o encontro de dois mundos, né? O encontro do mundo que está chegando para explorar, e uma coisa muito agressiva, explorar toda a terra que era dos povos indígenas, e o mundo dos povos indígenas que estão ali defendendo aquela terra com a sua cosmogonia própria, com a sua visão de mundo própria. Mas ao mesmo tempo que são encontros de dois mundos que estão colidindo, ao mesmo tempo a gente tem amor ali, né? E foi uma história verdadeira de amor entre duas pessoas. E no filme Pocahontas da Disney é muito retratado também a relação dela com o pai. E a gente vê a gente inclusive percebe que a Pocahontas, ela tem a coragem, inclusive, de chegar próximo dos colonizadores, ela tem, assim, o coração, digamos, aberto para chegar próximo de alguém diferente, muito por toda a criação que ela recebia do pai, essa criação de liderança. O pai dela era o cacique da tribo, então passava essa força para ela, essa força de liderança para ela, de ser corajosa, de ser brava, brava no sentido de guerreira, né? Assim, no sentido de ter liderança. E aí, muitas cenas do filme são muito bonitas. O pai falando para Pocahontas sobre os deveres que ela tem para com a tribo dela, para com o povo dela, falando para ela sobre liderança e empoderando a sua filha também, né? Colocando ela numa posição de que ela é um símbolo, ela é uma liderança dentro da tribo. Tem lá a questão dela ter que casar com uma pessoa que o pai está escolhendo, enfim, ainda tem isso, mas de uma forma geral, para a década de 90, tá ok? Foi um filme, inclusive, muito mais avançado do que aqueles anteriores da Cinderela, ou da Bela Adormecida, ou da Branca de Neve. Tá? Bom, e por acaso, hoje é o dia dos povos indígenas, né? E aí eu até coloquei no meu story uma dupla homenagem, porque tem uma foto linda da Pocahontas abraçando o pai dela, e aí é muito bom, então, essa coincidência da gente tá comemorando o dia dos povos indígenas e a gente ter uma foto, assim, de um filme tão bonito que é Pocahontas, e essa cena da Pocahontas abraçando o seu pai. Bom, agora passando para um filme também da Disney, o último filme da Disney que eu vou falar, eu não sei se alguém já botou aqui no comentário algum outro filme. Não. A Procura da Felicidade. Já vou anotar aqui, Mari, vou comentar esse também. Então, o último filme da Disney que eu vou comentar, se ninguém lembrar de nenhum outro, é também um dos meus favoritos, O Rei Leão. Quem foi que não se emocionou com O Rei Leão? Não sei, né, gente? Na verdade, muito do público aqui é mais jovem do que eu. Então, na verdade, eu não sei se se vocês já nasceram, Rei Leão já era um filme antigo. Não sei, né? Me digam aí se Rei Leão pra vocês é uma coisa super antiga. Mas eu tinha uns 8 anos de idade quando Rei Leão saiu no cinema. E, por coincidência, eu assisti o Rei Leão no cinema com meu pai. Tava passando férias com ele. E ele sempre gostou muito também de cinema. E levou a gente pra assistir o Rei Leão, e foi aquela coisa fabulosa. A gente saiu do cinema, eu, ele e a minha irmã Alessandra, assim, em êxtase, né? Quase chorando de
tão bonito que era o filme. A Aline colocou que chorava muito, eu também. E saiu um novo, Mariana, é verdade. Saiu a versão live action de O Rei Leão. Mas eu ainda prefiro a versão original, sabe? Eu sou muito saudosista da versão original. Eu assisti ela milhões de vezes. Bom, e aí, no Rei Leão, a gente tem aquela relação de pai-filho, né? No caso aí não seria uma filha, seria o filho, o Simba. Na verdade, um leãozinho, né? Nós não estamos falando de humanos, mas de um leãozinho. Bom, e o roteiro do filme, inclusive, ele é todo construído em cima dessa relação pai-filho, em cima da relação do pai, que ao mesmo tempo ele protege o filho, mas ele quer educar o filho para que o filho seja responsável, para que o filho cumpra o seu papel no ciclo da vida, né? Então, não é simplesmente aquele pai que quer proteger o filho do mundo e vai bater palmas para qualquer coisa de errada que o filho fizer. Não. É um pai que vai dar bronca no filho, que vai ensinar o filho, que vai fazer o melhor possível para que o filho se torne um bom rei no futuro e lidere bem o seu povo, ok? Então a gente tem, por exemplo, aquela cena lindíssima do Mufasa, o pai, falando pro Simba sobre o ciclo da vida, explicando, ensinando. Ali ele estava sendo um professor, né? E aí quando o Simba pergunta, mas como é que eu sou o rei? A gente não come antílopes? Como é que eu vou respeitar todos os animais se a gente come antílopes? E aí o Mufasa diz, mas veja, Simba, quando você morrer, o seu corpo vai se tornar grama e o antílope come a grama. Então nós estamos todos interligados no grande ciclo da vida, né? Uma das passagens mais bonitas do filme. E aí logo depois o Simba faz uma danação, ele vai onde o pai disse para ele não ir, que era no cemitério lá dos elefantes, onde tem as hienas. O Mufasa corre para salvar ele, olha ali o pai protetor, corre para salvar seu filho, corre para salvar sua cria, né? Mas depois que o Simba tá salvo, aí ele baixa a maior bronca. Puxa a orelha do Simba, baixa a maior bronca. Tipo, não era pra você ter feito isso. Você ainda colocou em risco a vida da sua amiguinha, a sua futura noiva, a Nala. E baixa a maior bronca no Simba, mas de uma forma firme, de uma forma séria. Mas ao mesmo tempo, dando também a chance do Simba reconhecer seu erro, pedir desculpas e melhorar. E aí depois disso, tem mais uma cena linda quando o Mufasa diz que sempre vai estar ali para o Simba, né? Mesmo quando ele for embora, quando o Mufasa for embora, ele vai estar na galeria dos grandes reis do passado, lá nas estrelas, e vai estar olhando para o cima, lá de cima. É uma cena belíssima. E a gente sabe, pessoas que perdem os seus pais sempre carregam essa sensação. E é verdade, eu acredito plenamente nisso, de que os pais estão ali olhando para seus filhos, vão estar sempre ali nas estrelas no céu, olhando para os seus filhos, né? E o Rei Leão passa isso de uma forma metafórica, de uma forma simbólica, muito linda. Bom, e aí tanto é que depois todo o enredo do filme continua nessa relação pai-filho. É o Mufasa que morre tentando salvar o Simba, consegue salvar o Simba da manada de búfalos, né, se eu não me engano. E depois o Simba vai embora, foge, fica no exílio, e ele volta para assumir o papel dele de rei, para confrontar o vilão do filme, o Scar. Ele não queria voltar, ele estava muito confortável lá na Hakuna Matata, na vida boa, né, só comendo e dormindo todo dia. Mas aí o que é que acontece? O pai aparece para ele lá nas estrelas, né, as estrelas se abrem e o pai aparece. E o pai lembra, filho, você tem um dever, né? A função do pai é proteger, é dar o melhor e é também lembrar os filhos de que eles têm uma missão, de que eles têm um dever, né? E aí o Mufasa faz isso mais uma vez e faz o Simba voltar para assumir o papel dele. Bom, a Vivi tá dizendo que não é tão antigo. Vivi, eu acho que tu nasceu depois que o Rei Leão foi lançado, né? Confirma pra mim qual foi o ano que tu nasceu. O Rei Leão foi lançado em 94. Então o Rei Leão é antigo pra caramba, viu? Bom, pessoal, a Aline chorava muito, eu também, meu amor, chorava demais. Bom, finalizei aqui os filmes da Disney. Se ninguém lembrar de outro, vou passar agora para filmes que não são da Disney, tá bom? O primeiro que eu quero falar é o filme Interestelar. A Aline nasceu em 1993, Rei Leão foi lançado em 1994. Meu amor, você tinha 1 ano quando o Rei Leão foi lançado. Bom, então o filme Interestelar é um filme bem recente, eu acho que ele é de, sei lá, uns 5 anos atrás, mais ou menos. E
eu acho que é um dos filmes mais... desses filmes recentes, é um dos maiores candidatos a se tornarem clássicos da ficção científica. E pra mim tá na galeria dos meus melhores filmes. E é o filme que mais retrata, de forma mais bonita, o amor de pai pela sua filha. Porque ele coloca esse amor como algo tão forte, algo tão poderoso, que é capaz de atravessar dimensões, é capaz de viajar no espaço sideral só para o pai conseguir salvar a sua filha e conseguir cumprir a sua palavra. É algo fantástico esse filme. E qual é o roteiro dele, né? Para quem não assistiu. Bom, a Terra, logo no início do filme, está com os dias contados. Tem uma praga nas lavouras que está matando todas as lavouras de alimentos. E aí, em poucos anos, é já estimado que vai faltar comida. E aí, uma crítica minha ao filme. Ao invés dos cientistas pensarem como resolver o problema das lavouras da praga, né? Como diversificar a produção agrícola, enfim, eles não pensam nisso, mas eles pensam em como encontrar um novo planeta para a humanidade e fazer com que toda a humanidade saia daqui e vá para um novo planeta. Bom, enfim, se eles não pensassem isso, não teria filme, né? Então, inicia o filme eles procurando um novo planeta. Mas, enquanto a humanidade está procurando um novo planeta, ao mesmo tempo a gente é apresentado pro protagonista do filme, que é o ator Matthew McConaughey, agora eu esqueci o nome do personagem que ele faz, e ele tem uma filha, a mãe morreu, e ele cuida, ele é pai e mãe dessa filha, né? E tem uma relação de profundo amor e parceria e companheirismo com ela. A filha fica rodando pelas lavouras com ele, correndo atrás de artefatos tecnológicos e tal. Filha super inteligente. E quando ele é chamado para ser o piloto da nave espacial que vai levar um grupo de humanos para um novo planeta, para testar os possíveis novos planetas, né? Ele promete para a filha que ele vai voltar para buscá-la, né? E ele dá um relógio para a filha e diz, é o Cooper, a Anne fala, lembrei, Cooper, exatamente, Anne. E aí ele dá um relógio para a filha e lembra para ela, olha filha, quando eu estiver viajando pelo espaço sideral, o tempo pode passar de uma forma diferente para mim, talvez passe mais lento para mim e mais rápido para você aqui na Terra. Então, talvez quando eu voltar para te buscar, você já pode estar mais velha, a gente pode ter a mesma idade até, né? E aí a menina ouve aquilo e diz, caramba, talvez ele nem volte, a menina se revolta, enfim. Mas é uma cena só em que ela fica chateada porque tá realmente doendo muito o fato de que o pai tá indo embora, ela não sabe quando o pai vai voltar. Mas aí ele vai embora com aquele aperto no coração, com aquela dor no coração, mas consciente de que ele tá fazendo isso para salvá-la, porque o planeta tá entrando em colapso e ele precisa encontrar uma nova casa para a sua filha. Bom, e aí ele viaja pelo espaço sideral com o time lá de astronautas, vão num planeta, não dá certo, quase morrem nesse planeta. Nesse planeta que não dá certo, o tempo passa mais rápido e aí acaba passando 23 anos no tempo da Terra. Para eles passaram poucas horas, mas no tempo da Terra passaram 23 anos. Então, quando ele volta de novo para a espaçonave maior, a espaçonave mãe, né, quando ele sai desse planeta que o tempo passa mais rápido, já se passaram 23 anos e a filha já tá grande, já tá adulta. E aí, pelas gravações que ele tá conseguindo receber da Terra, ele vê que a filha se tornou uma matemática brilhante e que tá tentando criar uma fórmula matemática, tá tentando encontrar a solução matemática para fazer com que uma grande espaçonave, né, consiga flutuar, consiga vencer a força da gravidade e sair da Terra para levar a humanidade para o novo planeta que eles estão procurando. Mas aí a filha, enquanto faz isso, tá com aquela dor, aquele ressentimento no coração, porque o pai não voltou ainda e o pai não dá notícias. E claro que ela sabe que ele pode simplesmente não estar conseguindo se comunicar, mas ela fica triste, ela tá triste, abalada porque o pai não dá notícias, né? Assim, o que é que tá acontecendo, né? Será que ele realmente vai voltar? Ele vai cumprir a promessa de a qualquer custo ele vai voltar para me buscar? E aí,
Quando eles chegam no segundo planeta e tem um vilão, não sei como raios, né? Um astronauta que era uma mente brilhante da equipe acaba se mostrando vilão. Enfim, coisas de Hollywood, pro roteiro ter alguma reviravolta. Mas aí tem um vilão no segundo planeta que faz com que mostra que, em realidade, o plano nunca foi eles voltarem para buscar a humanidade na Terra, mas sim eles criarem uma nova colônia, né? Eles levaram um banco de óvulos óvulos prontos para serem geridos por barrigas de aluguel artificiais. E aí ele diz, olha, o plano nunca foi voltar para buscar as pessoas no planeta Terra. O plano sempre foi a gente encontrar um novo planeta e construir uma nova humanidade nesse novo planeta, abandonando mesmo as pessoas que estão na Terra. E aí o pai se revolta, né? Tipo, não, eu entrei nessa missão porque eu sabia que eu iria voltar para buscar minha filha. Eu saberia que poderia passar anos, eu saberia que poderia passar, eu chegar lá, ela já vai muito mais velha, mas eu não vou abandonar minha filha, eu vou cumprir a promessa que eu fiz para ela. E aí, essa cena é icônica, verdade, Vitor? E aí, ele tem esse sentimento tão forte de que vai voltar para buscar a filha, ele tem a responsabilidade. O que eu acho incrível nesse filme é o sentimento de responsabilidade que ele tem com a filha, sabe? Eu acho que o amor paterno, ele tem isso, é a responsabilidade que você tem com o seu filho, com sua filha. Então ele diz, não importa, eu vou voltar pela minha filha, eu não vou deixar minha filha morrer, eu prometi, eu vou voltar. E aí, nessa de eu vou voltar, ele consegue escapar da morte, né? Ele consegue fazer um monte de coisa, escapa da morte, etc. E acaba entrando dentro de um buraco negro. Enfim, ele entra dentro de um buraco negro. Ele sozinho, sem nave espacial nem nada, ele entra dentro de um buraco negro. E aí, quando ele entra dentro desse buraco negro, a gente pensa, ele vai morrer ali, ele nunca mais vai voltar pra Terra, entendeu? Enfim, acabou-se o filme bem aí, porque ele entrou dentro de um buraco negro. Como é que uma pessoa sai de dentro de um buraco negro, né? Só que aí é tão forte o amor que ele tem por ela que dentro do buraco negro abrem-se dimensões. Não me perguntem como é que se abrem essas dimensões, não sei explicar, nem o filme explica direito, mas abrem-se dimensões que atravessam o tempo e o espaço e fazem com que ele consiga visualizar cenas do passado, cenas de quando ela era criança, ele estava lá junto com ela, né? Fazem com que ele consiga, inclusive, intervir nessas cenas, intervir de forma bem sutil, através da força da gravidade, mexendo um objeto, ok? Fazendo pequenos movimentos com a força da gravidade, mexendo pequenos objetos. Então, ele consegue meio que voltar no passado, mexer pequenos objetos, e aí ele pensa, como é que eu vou transmitir para ela os dados necessários para ela fazer aquele cálculo matemático maluco, aquele cálculo matemático que vai conseguir levantar uma supernave espacial, que não tem nem combustível suficiente para levantar essa supernave espacial, para conseguir fazer ela flutuar, vencer a força da gravidade e levar a humanidade para um novo planeta. Então, precisa desses dados, e dentro do buraco negro ele tem esses dados, ele consegue ter acesso a esses dados, não me perguntem como, tem um computador junto com ele, esse computador é milagroso e consegue ter acesso a esses dados. Enfim, e aí como é que ele vai passar esses dados para ela, transmitir esses dados para ela. Então, abre-se essa ponte entre várias dimensões de tempo e espaço, ele consegue ter acesso a essas não seria memórias do passado, seria mesmo as realidades do passado, ele consegue ter acesso e mover pequenos objetos. Então, ele pensa, eu vou mover o ponteiro do relógio que eu dei para ela. Na hora que eu fui embora, ele deu um relógio para ela, ele diz, eu vou mover o ponteiro do relógio. E movendo o ponteiro do relógio, através do código Morse, ele consegue passar toda a sequência de dados, essa sequência numérica, a fórmula matemática, o que seja, só movendo o ponteiro do relógio no código Morse. E aí, o computador, a inteligência artificial que está do lado dele, até pergunta, mas como é que você sabe que ela vai olhar para esse relógio e vai perceber que o ponteiro está se movimentando e vai entender que esse ponteiro aí se movimentando assim, fazendo esse zigue-zague aí, é você falando do além, né? É você lá do além mandando uma mensagem para ela. Como é que ela vai entender isso? Aí ele disse, a menina é inteligente, a menina é matemática, e 2, ela vai olhar para esse relógio, ela vai saber
que eu vou dar um jeito de me comunicar com ela. E ela vai saber isso porque ela sabe que eu a amo. Sabe? É tipo assim, ela vai entender que sou eu falando através desse relógio. Porque é a forma que eu tenho de falar com ela. E ela vai perceber que eu jamais deixaria de me comunicar com ela. Então, ele move esse relógio, ele faz o jeito lá de mover o relógio. E a menina depois, muitos anos depois, quando ela já não é mais criança, ela já tá adulta, né? Quando o planeta Terra tá no fio do colapso, ela volta para pegar o relógio na antiga casa dela e lá ela observa o relógio se movimentando e como é filme de Hollywood, né? Ela observa isso naquele segundo final que a Terra tá entrando em colapso, né? Tem que ser naquele segundo final. Mas bem, aí ela observa o relógio lá se movimentando e aí ela percebe, isso é meu pai falando comigo. E aí ela consegue, então, fazer lá os cálculos matemáticos, as fórmulas matemáticas com os dados que ele está transmitindo para ela. E a humanidade é salva, entre aspas, né? A humanidade vai viver dentro de uma nave espacial durante muito tempo até chegar no novo planeta, né? E a Terra entrou em colapso. Bom, mas o que eu acho mais interessante desse filme, vejam, é que ele só conseguiu acessar, só conseguiu atravessar as dimensões de tempo e espaço porque ele amava muito a sua filha e só conseguiu perceber uma forma de se comunicar com ela, que era através dos ponteiros do relógio, porque ele amava muito, porque ele tinha esse senso de responsabilidade, era tão forte o amor que ele tinha por ela e o senso de responsabilidade que ele ia dar um jeito, ele ia pensar numa forma de mandar as informações que ela precisa. Bom, aí depois de Interestelar, um outro filme que eu quero comentar com vocês é A Princesinha. O filme A Princesinha foi um filme que marcou a minha infância. Eu não sei quem de vocês já assistiu A Princesinha, pessoal. Não é um filme assim tão famoso. É um filme do diretor mexicano Alfonso Cuarón. O Alfonso Cuarón, ele que filmou Roma, que tá no Netflix e foi concorrer ao Oscar uns 2 anos atrás. Alfonso Cuarón também filmou uma das edições, um dos filmes de Harry Potter, né? Mas, enfim, esse filme A Princesinha é, acho que um dos filmes mais lindos que eu já vi na vida. E o filme se passa na época da Primeira Guerra Mundial. A gente tem, nessa época, a Índia ainda estava sob a dominação da Inglaterra, ainda era uma colônia britânica. E a gente tem, então, né, esse pai britânico com a sua filha lá na Índia. E a filha nasceu na Índia, então a filha tem todo realmente esse amor pela Índia, essa identidade mesmo com a cultura indiana. Mas aí, como começou a guerra, o pai tem que tirar a filha da Índia para colocá-la num local mais seguro, porque ele tá indo pra guerra, ele vai ser lá um comandante da guerra, e ele leva ela para Nova York, para uma instituição que recebe meninas. Pois bem, então a menina vai para Nova York. E aí, ela chega lá, ela é muito bem tratada no início, porque o pai dela é uma pessoa rica, uma pessoa, um comandante lá do exército e tal, então ela é muito bem tratada pela diretora da instituição. Mas basta o pai dela morrer, coitadinha, e o pai dela, quando morre, acaba todo o dinheiro vai embora, acaba não ficando nada de herança para ela por questões burocráticas, ela fica pobre na sarjeta, e aí a diretora da instituição diz para ela que ela pode continuar na instituição trabalhando como empregada doméstica. E aí ela fica na instituição como empregada doméstica, faz amizade com uma outra menina, e assim, é muito chocante o filme, você vê como realmente no início do século XX ainda se aceitava trabalho infantil, né? Porque antes mesmo dela virar empregada doméstica na instituição, já existia uma outra criança na instituição trabalhando como empregada doméstica, outra criança de 12 anos, mais ou menos. Então, as duas, desde o início, antes mesmo de todos esses eventos acontecerem, as duas começam a criar uma amizade. E aí, depois que esses eventos acontecem, as duas ficam mais amigas ainda, mais próximas ainda, passam a dormir no mesmo quarto, lá no sótão, lá em cima, no pior lugar do edifício, enfim. E aí, a Sarah, que é a protagonista, ela tem uma grande força moral, uma grande coragem, ela protege quem não consegue ser protegido, ela protege a coleguinha dela, né, desde quando ela era a menina rica, ela protegia a coleguinha dela, a outra que trabalhava também como empregada doméstica na instituição, e ela não perde em nenhum momento essa força dela, chega a diretora da escola brigando com ela, botando o dedo na cara dela, ela mantém a postura, né, mantém a cabeça erguida e não baixa a cabeça em nenhum
momento. E a gente pensa, nossa, de onde é que uma criança tira uma força assim? Ela teve todo o amor, assim, ela se sentiu muito amada e muito protegida pelo seu pai. Então, ela sabe quem ela é no sentido de que ela tem seu valor. Ela sabe que não é porque agora ela tá com roupas de empregada doméstica, fazendo serviço de empregada doméstica, que não é nenhum demérito, mas no filme, né, é tratado como se fosse um demérito porque as condições de trabalho são péssimas no filme. E então, mesmo ela estando nessas condições péssimas de trabalho, mesmo sendo considerada agora uma pessoa inferior dentro da instituição, ela não baixa a cabeça em nenhum momento, porque ela já carrega dentro dela todo aquele amor que o pai passou para ela. E aí, ao longo do filme, a gente vai ter algumas surpresas, né? A gente vai descobrir que o pai, na verdade, está vivo. Tinha que ser um filme, né? Assim, para dar aquele reviravolta, que o pai tá vivo, mas o pai tá com amnésia, o pai não lembra de nada. E aí, eu não vou falar o final do filme, porque é uma coisa muito legal. Se vocês quiserem assistir, procure no YouTube. A Princesinha. Mas o tempo todo a Sarah tá lembrando do pai, né? E tá lembrando dos ensinamentos dele e principalmente você percebe que a coragem dela, a força dela advém do fato de que ela teve essa figura paterna que passou tudo isso para ela, que deixou ela se sentir forte e protegida. E aí, novamente eu digo, para quem entrou agora na live, né, que essa figura paterna, no caso da Sarah, ou no caso de algumas pessoas, é o pai, essa figura masculina mesmo, o pai, mas pode ser uma mãe, pode ser uma avó, ok? Pode ser uma tia, um padrasto, né? Pode ser qualquer outra pessoa que cumpra esse papel. É como a Mariana colocou aqui, são os pães, né? Os pais, né? Pais no plural, no sentido são os pães, aquela pessoa que cumpre esse papel, tá ok? Bom, e aí, deixa eu ver... Outro filme que eu quero falar com vocês é, justamente agora falando dos pães, já que eu toquei nos pães, eu quero falar sobre Guardiões da Galáxia. Quem aqui já assistiu Guardiões da Galáxia? Agora, esse eu acho que vocês já assistiram. Coloquem aqui no chat quem já assistiu Guardiões da Galáxia. Tô esperando vocês colocarem alguma coisa aí no chat. Bom, Guardiões da Galáxia é um filme de super-herói, né? Os Guardiões da Galáxia, até a Aline que já assistiu. Os Guardiões da Galáxia até aparecem lá nos Vingadores, então é um filme de super-heróis, mas ele é um pouco diferente daqueles outros super-heróis que ficam na Terra, porque eles rodam pela galáxia, é uma coisa mais divertida, tem música no filme, tem uma trilha sonora fantástica e tal. Bom, e aí, no segundo filme, Guardiões da Galáxia, a gente tem um enredo todo focado na relação do protagonista com o seu pai. E o seu pai, depois a gente descobre que o seu pai é ruim, que o seu pai é um vilão da história, ok? E aí a gente fica, poxa, então todo aquele amor de pai e filho era mentira? Não. Na verdade, todo aquele amor de pai e filho, a gente vê que em realidade ele existe, mas é entre o protagonista e o seu padrasto. Né? Foi uma pessoa, na verdade, um outro personagem que funcionou como pai para ele, não o pai biológico, mas o pai de fato, o pai que esteve ali protegendo e educando e incentivando e motivando e tal. Então, o filme ele é interessante porque ele passa boa parte do filme nos levando a criar um sentimento de, olha que bonito essa relação de pai e filho, pai biológico mesmo, né, pai e filho, e tem todas aquelas cenas bonitas de pai e filho, aí de repente o pai biológico se mostra o vilão, que quer inclusive matar seu filho, aí você fica, que horrível, sabe, agora o que a gente faz agora com esse sentimento positivo que a gente criou, né, de pai e filho, a gente joga na lata do lixo, já que o pai biológico não tá nem aí pro seu filho, ele quer inclusive matar seu filho? Não, a gente vai pegar esse sentimento positivo e vamos colocar em outro personagem, que é o pai de fato, que é a figura paterna de fato, que seria uma espécie de padrasto para o protagonista, ok? Então esse padrasto seria os pães, né, que a Mariana comentou aqui no início da live, ok? E aí, eu vou falar agora também assim,
sobre não seria um filme, é uma série de livros que também virou filme, que é Harry Potter, que eu acredito que todos vocês já assistiram, e a gente poderia fazer zilhões de lives sobre Harry Potter, mas eu vou fazer um comentário bem breve sobre um ponto específico. É o fato de que no Harry Potter a gente também tem toda essa reflexão sobre a relação de amor, assim, de proteção dos pais em relação ao Harry, no caso, principalmente da mãe dele, né, que se jogou na frente do Voldemort pro Harry não morrer, mas o pai também, porque o pai estava na mesma casa, o pai tentou atrasar o Voldemort e foi morto pelo Voldemort, e o Harry, ele cresceu de uma forma muito dura, ele cresceu com tios que não tratavam ele bem, mas ele sempre soube que ele teve pais, né, e então ele cresceu com um coração bom, né, porque apesar dele estar sendo maltratado pelos tios, ele sabia que ele era amado pelos pais, que os pais o amavam, que os pais queriam ele, ok? Então, ele sempre teve esse coração bom, esse sentimento bom dentro dele. Ainda mais quando ele foi para Hogwarts e as pessoas começaram a falar sobre os pais dele, sobre o pai, sobre a mãe, tanto que o pai e a mãe o amavam e morreram para salvar. Bom, e aí... infelizmente o Harry não conheceu os pais, porque já estavam mortos, mas no livro 3 ele conhece um pai, né? Um pai que não é pai biológico, mas faz essa figura paterna, que é o Sirius Black, o seu padrinho. E aí o mais legal do livro 3, que é o filme 3 também, é que a gente passa o livro inteiro acreditando que o Sirius Black é um vilãozão, ok? E quando dá lá no final, tem um plot twist, revira tudo e a gente descobre que o Sirius Black é, na verdade, um melhor amigo realmente do pai do Harry, de fato, ele não foi traidor, ele não traiu o pai do Harry, ele é realmente o melhor amigo do pai do Harry, ele é o padrinho do Harry, ele tem todo o sentimento de amor, de pai pelo Harry, e aí, apesar dele não ser o pai biológico do Harry, ele acaba se tornando essa figura paterna para o Harry, né? E nos livros seguintes, no livro 4 e no livro 5, ele vai ser essa figura do Harry. Então o Harry, coitadinho, ele não tem mais pais, ele é órfão, ele vive lutando contra o Voldemort, vive sendo ameaçado de morte, coitado, mas ele tem bons amigos, né? Amigos que ele sabe que se importam com ele, que amam ele, e ele tem o Sirius Black. Então, no livro 4 e no livro 5, ele carrega essa tranquilidade, digamos assim, de saber que tem uma figura paterna na vida dele. E essa figura paterna é o Sirius. Infelizmente, o Sirius morre no livro 5. Coitado do Harry, gente, todo mundo morre, né? Enfim, o Sirius morre no livro 5, mas serviu já, inclusive, para relembrar o Harry o que é ter uma figura paterna, né? Um pai, mas novamente aquela figura que não é o pai biológico, mas funciona como a figura paterna e acalenta o coração da pessoa. Bom, pessoal, o padrinho, exatamente, Vitor. Bom, e aí, o último filme que eu vou comentar foi o filme que nem entrou inicialmente no meu post, mas a Mariana comentou aqui, que é A Procura da Felicidade. Por acaso eu já vi também esse filme, então dá pra comentar ele. É um filme com Will Smith e o próprio filho, de fato, né, o filho verdadeiro do Will Smith, acho que o nome do ator do filho dele é Jaden Smith, uma coisa assim. Bom, e é um filme lindo, e é um filme baseado em fatos reais, de um profissional que muda de ramo, né, que para justamente dar um up na sua vida, ele é abandonado pela sua mulher, e aí a sua mulher abandona não só ele, mas também o filho, né? Ele e o filho, a sua mulher vai embora e ele ficou com a criança. E isso, inclusive, é interessante, porque a gente vê muito na sociedade, casos reais, o contrário, né? O pai que é ausente e a mãe que fica cuidando sozinha da criança. Nesse filme, é o pai que cuida da criança porque a mãe abandonou os dois e nem quer mesmo saber da criança. Mas bem, então ele acaba se tornando pai e mãe da criança. E aí, justamente para tentar dar uma condição de vida melhor para o seu filho, dar uma reviravolta financeira, ele começa a estagiar em uma empresa de finanças, uma empresa financeira, né? E durante todo o filme ele sofre muito para conseguir conciliar esse estágio e
ter onde dormir com o filho, porque eles estão tão ruim de dinheiro que eles vão para abrigos, para dormir dentro de abrigo, certo? E dar de comer para o seu filho, e ainda assim deixar seu filho motivado, deixar seu filho de cabeça em pé. Então, é um filme fantástico, é um filme que lembra o tanto que um pai, ele tenta dar o seu melhor, tenta construir as condições de vida o melhor possível para seu filho, mesmo nas dificuldades, ok? Tem uma parte do filme que ele fala sobre happiness, né? Felicidade. Ele até brinca que essa palavra happiness estava escrita errada no muro, né? Mas ele diz que a Constituição norte-americana traz o direito à felicidade, né? Que todas as pessoas têm o direito à busca da felicidade. E o que ele está tentando é justamente isso, melhorar a sua condição de vida para trazer uma vida mais digna para o seu filho. E você vê isso muito claro. Ele é responsável pelo filho, ele se sente o tempo todo responsável por prover materialmente e emocionalmente as necessidades do seu filho. Então, novamente, aí a gente vê aquela figura paterna, né, como aquela figura, seja a figura paterna biológica, ou seja, outra pessoa que cumpre essa figura paterna, como aquela pessoa que se sente responsável pelo seu filho, pela sua filha. Responsável materialmente, responsável emocionalmente, responsável por apontar o caminho, responsável por criar as melhores condições para que o filho ou a filha cresça na vida e, enfim, desbrave o mundo. Ok? Bom, pessoal, tá entrando mais gente agora, mas infelizmente eu comentei aqui todos os filmes que eu tinha separado para comentar. Eu não sei se vocês que estão entrando agora tem mais algum filme que eu não coloquei lá no meu post original. Não sei se vocês viram o post original e algum filme que vocês querem que eu comente, ok? Eu vou esperar aqui mais um minutinho, ver se alguém fala algum filme. Mas se não, a gente vai encerrar essa live. Foi mesmo uma live bem leve, bem rapidinha, só pra gente marcar o Dia dos Pais, né? E enquanto eu dou o tempo pra alguém comentar aí algum filme, eu queria deixar um beijo bem grande para meu papai biológico, e que sim é um pai que cumpre mesmo a figura paterna de responsabilidade, de cuidado, de amor, de carinho. Também para o meu segundo pai, o meu papi, que também cumpre essa figura paterna de cuidado, de amor, de carinho, e que esteve no meu cotidiano durante mais de 15 anos da minha vida. Era ele que estava ali no cotidiano. Deixar um grande feliz Dia dos Pais para todos os pais e pães, né? Figuras paternas que cumprem a função de figura paterna, que estão aqui nos assistindo. A Aline aqui mencionou a série Gilmore Girls, verdade, seria exemplo dos pães, né? Porque a gente tem na série uma mãe, que ela é mãe e pai ao mesmo tempo para a sua filha. É muito linda essa série. Uma mãe jovem, inclusive. As duas são lindas, né? A mãe jovem, bonita, descolada e tal. E ela está ali suprindo as necessidades materiais, emocionais, espirituais da sua filha. Ela é a melhor amiga da sua filha. Ao mesmo tempo que ela é a melhor amiga da sua filha, ela também cumpre aquele papel de mãe, de ser responsável pela sua filha. E a menina tem uma cabeça muito boa, né? O que já ajuda. Então, ela realmente consegue ter tempo, assim, espaço, né? Assim, ter um pouco de relax para ser a melhor amiga da sua filha, para mesmo fazer aquele papel de mãe, que também é melhor amiga. Bom, a Alessandra colocou aqui Trust. Eu não sei se é um filme ou uma série, protagonizada pelo Clive Owen. Eu não conheço, infelizmente. O Gato Flock falou filme lindo com o Champagne. Deve ser um filme que o Champagne interpreta uma pessoa que tem... uma pessoa excepcional, né? Uma pessoa que tem problemas de cognição. Eu esqueci o nome do filme agora. Eu acho que é Lucy in the Sky with Diamonds, né? Lucy, o nome do filme. E aí a gente tem a filhinha dele, criança de uns 7 anos, que ela, a partir, sei lá, dos 6, 7 anos, ela começa a ter uma idade mental mais avançada do que o seu pai, né? E aí ela fica justamente tentando encontrar o caminho para se desenvolver como pessoa, intelectualmente e tal, mas sem deixar o seu pai se sentir... digamos, para trás, né? Sem deixar o seu pai se sentir escanteado, porque ele não consegue acompanhar ela intelectualmente, porque ele tem uma idade de uma criança mais nova do que ela. Bom,
Não sei então se tem mais. A Alessandra falou que trouxe um filme. Não conheço, mas vai entrar então aqui na minha lista para assistir, ok? Dionísio Piauí, tudo bom, Dionísio? Tudo bom, meu querido? Prazer ter você aqui, viu? Bom, pessoal, é isso. Não tem mais filme pra gente comentar, ok? Se vocês lembrarem de algum outro filme, comentem lá no meu post, tá? Foi o último post que eu fiz, comentem, porque lá nos comentários eu posso escrever mais alguma coisa. Vai ser muito legal se vocês lembrarem de filmes e colocarem lá nos comentários pra gente ir lembrando juntos, tá bom? Ah, Procurando Nemo, é mesmo, Vitor! Ai, gente, Procurando Nemo é muito lindo, né? É o peixinho, pai peixe, o filhinho, ele é sequestrado pelos pescadores, as pessoas que pegam peixinhos para vender em aquário e tal. E aí o pai desbrava o oceano inteiro, né? Enfim, o pai faz uma viagem mirabolante para conseguir encontrar o seu filho. Então, novamente aí aquela figura paterna da responsabilidade com o seu filho, né? Realmente a figura paterna de verdade, né? Eu sou o pai responsável pelo meu filho. É lindo, Procurando Nemo, excelente lembrança, Vitor. É muito lindo mesmo. É realmente aquela ideia de paternidade, a paternidade que o pai vai viajar pelo oceano inteiro, pelo mundo inteiro, para salvar o seu filho. Muito bom. A Alessandra tá falando que Trust é um filme sobre o peso da responsabilidade de ser pai. Exatamente, né? Eu não assisti o filme, mas em todos os outros filmes que a gente comentou, a gente falou sobre isso, né? Que a figura paterna, o amor paterno, é aquele amor que faz com que o filho ou a filha sinta que tem alguém ali se preocupando com ele, protegendo, né? É responsável por ele. É a ideia mesmo de responsabilidade. Você é responsável, o pai é responsável pelo filho, responsável pela filha. E essa responsabilidade, a responsabilidade de amar, de dar carinho, de motivar a pessoa, de deixar a pessoa testar a vida, né, dando conselhos, mas ao mesmo tempo, quando a pessoa faz alguma coisa errada, é a responsabilidade de ir lá e dar bronca, de educar, né, como o Mufasa fez com o Simba, quando puxou a orelha do Simba, que o Simba foi pro cemitério das hienas. Bom, e essa responsabilidade é algo que eu considero assim, algo fantástico, porque o filho ou a filha que cresce sentindo que tem uma figura paterna, seja o pai biológico, seja um pai, né, uma mãe, uma avó, um padrasto e tal, mas enfim, que tem uma pessoa que é responsável por você, gente, eu acho que isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Uma pessoa, ela cresce muito mais confiante em si mesma, muito mais amada, muito mais corajosa, quando na infância, na adolescência, enfim, na sua vida. Ou às vezes ela nem precisou ter no dia a dia isso, mas ela sabe que alguém, em algum momento da sua vida, foi responsável por ela, né? Por exemplo, uma pessoa que às vezes teve um pai ou uma mãe que morreu, mas a pessoa, sempre que ouve falar do seu pai, da sua mãe, as outras pessoas dizem, olha, o seu pai lhe amava muito, a sua mãe lhe amava muito, ele era responsável por você, ele tinha todo esse senso de responsabilidade com você. Então a pessoa pode até não ter o contato diário com seu pai, porque ele não está mais ali, porém ela vai guardar isso dentro dela. Foi o caso do Harry Potter, que cresceu órfão, mas sabia que os seus pais lhe amavam, né? Sabia que ele era amado pelos seus pais. Bom, o Adrian Allen está falando A Busca da Felicidade com o Smith. Comentamos aqui, Adrian, perfeito, exatamente, responsabilidade novamente de dar uma vida materialmente digna para o seu filho, de cuidar do seu filho. E eu falei aqui que A Busca da Felicidade, inclusive, é um filme que ele faz o oposto de situações que a gente normalmente vê. A gente normalmente vê casos de pais ausentes. Na Busca da Felicidade é o contrário, é uma mãe que abandona o filho, e foi baseado em fato real mesmo, e aí o pai se torna pai e mãe ao mesmo tempo. E aí a Margarete citou o filme Uma Lição de Amor com Champagne, também comentamos, Margarete, comentamos esse filme. A Alessandra falou aqui sobre Elsa, de Frozen. Muito bom! Porque a Elsa de Frozen, ela é irmã. E vejam, ela é irmã, mas ela tem todo esse senso de responsabilidade com a sua irmã mais nova. Então a gente poderia considerar que a Elsa é um
pai, né? Para quem chegou agora, a gente está dizendo que esse conceito de pai seria a pessoa que tem a figura paterna, que exerce a figura paterna, mas não é pai biológico. Pode ser uma mãe, uma tia, uma avó, um padrasto, etc. Seriam os pães. Mas em nenhum momento durante a live alguém falou de irmão ou irmã sendo um pai, né? Sendo essa figura paterna. E a Alessandra aqui acabou de lembrar da Elsa de Frozen. De fato, a Elsa, ela tem essa postura de figura paterna que é responsável pela sua irmã mais nova. De fato. E aí, quando a gente pensa mesmo na vida real, tem muitos, às vezes, irmãos mais velhos, irmãs mais velhas, que assumem essa figura paterna para os seus irmãos ou irmãs mais novos, né? Quando eu digo paterna, não só no sentido assim, porque sempre o irmão mais velho tem um pouco de tem responsabilidade com o seu irmão mais novo. Sempre tem, o irmão mais velho sempre tem isso. Mas para ser um pai, né, para você dizer mesmo, nossa, é a figura paterna, tem que ser realmente a principal pessoa que tem aquela responsabilidade. Tem que tem que ser a principal pessoa que carrega aquela responsabilidade. Bom, pessoal, então é isso. Tudo bom? A gente tem aqui Paulo Luciano, diretamente de Paris. Ciao, Paulo. Come stai? Tutto bene? Bacione. Bom, saluti dall'Italia, ma tu sei em Paris ou em Itália? Bom, a Esther tá falando também de Lilo e Stitch. É um filme da Disney. Eu não assisti Lilo e Stitch. Acho que é o primeiro filme que vocês comentam aí. Esse Trust também, que eu não assisti, ok? Mas legal, vai entrar também na minha lista pra assistir Lilo e Stitch, tá bom? Bom, gente, então é isso. Um beijo bem grande pra todo mundo. Beijo bem grande. A live tá terminando, foi uma live curtinha. Na verdade, a gente já tá perto de 1 hora até. Pra gente falar sobre filmes e séries que retratam o amor paterno. Esse amor que tem todo esse senso de responsabilidade, seja do pai biológico, seja de outra figura, que tem que carrega esse amor paterno e tem essa responsabilidade, esse cuidado, esse zelo para com seu filho, para com sua filha. Mulan! Gente, olha, verdade, Aline. Mais um exemplo da Disney trazendo essa figura paterna. Vejam como é interessante como vários filmes da Disney trazem essa figura paterna forte, figura paterna que ama sua filha. E geralmente são as princesas da Disney, né? Mas aí no caso de Mulan, a gente tem realmente uma princesa diferente daquelas antigas. É uma princesa que vai pra luta e que vai pra luta pra proteger o seu pai. Ela parece com a Bela, inclusive. A Bela enfrenta a fera, vai lá pro castelo da fera para proteger o seu pai. E a Mulan, a mesma coisa. A Mulan, ela entra na guerra, ela se passa por homem para entrar na guerra, para tomar o lugar, para impedir do seu pai ir pra guerra, porque seu pai já tá muito debilitado, né? Ah, perfeito. O Paulo tá aqui comentando que tá na Itália. Beleza, querido. Meu amigo lá italiano. Bacione. E pessoal, então é isso. Um beijo bem grande para todos vocês. Parabéns para todos os pais ou pães, né? Ou pessoas que assumem essa figura paterna. Continuem assim, porque o mundo precisa de figuras paternas. Quanto mais as crianças, os adolescentes crescerem se sentindo amados, protegidos, educados, né? Não é só amar e proteger e deixar que a criança faça tudo o que ela quer. Não, educados também. Enfim, que existe alguém que é responsável pelo sustento material, pelo suporte emocional e pelos conselhos de vida para aquela criança ou para aquele adolescente. Essa criança adolescente ela vai crescer de uma forma muito melhor e vai ser um adulto muito mais confiante de si mesmo, muito mais corajoso, muito mais disposto, inclusive, a fazer coisas que vão beneficiar a sociedade, que vão beneficiar outras pessoas, porque ele se sentiu assim quando ele era mais jovem, tá bom? Bom, gente, então é isso. Um beijo bem grande pra todo mundo e vão lá agora assistir Netflix, vão comer pizza, vão namorar e ou curtir mais um pouquinho os pais ou pães de vocês, tá bom? Um beijo bem grande e até mais.